Pastor Érico hoje tem a missão de ensinar aos pequeninos. Vai fazer um revezamento lá também, né, pastor Flávio? Vamos fazer um revezamento dos meninos lá também. E hoje nós vamos, não sei se a gente encerra hoje, mas a gente vai dar continuidade ao estudo que temos feito nesse mês de maio, mês da família. Estamos encerrando o mês hoje. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre pais e filhos. É o nosso tema hoje. De pronto, eu informo aos irmãos que, mesmo que pareça que a gente tem alguma experiência, alguma autoridade para falar, porque tem 3 filhos, mas você começa a estudar o tema, você percebe como você é incompetente na criação de filhos. Cada vez que você começa a estudar, como você é falho. Por causa disso, eu fiquei pensando até, meu Deus, eu vou falar com o pastor Flávio para o pastor dar essa aula, porque eu não me sinto preparado para dar, não. Mas pela graça do Senhor, vamos compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós estudamos, meditamos sobre o tema. O texto que nós vamos dar 3 textos básicos hoje sobre essa questão de pais e filhos. Mas o texto básico que nós sempre estudamos, nós lemos, e esse é um texto que nós deveríamos fazer os nossos filhos decorarem. Os primeiros versículos que eles deviam aprender a decorar é Efésios capítulo 6, verso 1 até o verso 3, mas especialmente o verso 1 de Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios capítulo 6. A grande parte, quase a totalidade do estudo que nós vamos ver hoje, foi baseado em estudos do pastor Ted Tripp, que ele tem sido abençoado por Deus para ministrar em congressos como o da Fiel, como também aqui no Brasil, e em todo o mundo aí a respeito do tema de família. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3, diz assim, vamos ler até o 4, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, eu queria ouvir a igreja lendo o texto para mim, tá bom? Vamos ler todos juntos, eu com os irmãos, são só 4 versículos. A partir do verso 1, vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã mais uma vez sobre nós. Te louvamos pelas chuvas, ó Deus, inúmeras que o Senhor tem derramado sobre a nossa terra. E te agradecemos, Senhor, porque isso também é prova da Tua bondade. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre aqueles que de algum modo estão afligidos com essas águas, Senhor, com essas chuvas, alguns desamparados, perdas materiais e perdas humanas. Pedimos que o Senhor derrame Tua graça, Senhor, sobre estes também,
sobre a tua igreja. Ó Deus, nessa manhã, quando consideramos, ó Pai, a leitura desse texto inspirado pelo teu Santo Espírito, que o Senhor também nos ilumine para entendermos, Senhor, as verdades que brotam da tua palavra, que vêm do teu trono, Senhor, para o nosso coração. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, porque temos errado, Senhor, nesse propósito. E nos dá graça, Deus, e, ó Deus, orienta o nosso coração num compromisso verdadeiro de cumprirmos os teus mandamentos, a tua palavra. Abençoa o teu povo, aonde a tua palavra está sendo proclamada, que o Senhor conceda-nos, ó Deus, o fortalecimento da fé, o renovo da esperança e o livrar-nos de todo o mal, do engano, do erro, para a glória do teu nome. É assim que teu povo ora nessa manhã, é assim que teu povo te adora, se colocando na dependência de ti, ó Deus, porque a ti, Senhor, pertence a honra, a glória e o louvor. Essa palavra é tua e esse povo se reúne aqui em torno dela, porque é povo santo e eleito do Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos? Bom, então, esse texto é um texto bastante conhecido, o texto de Efésios capítulo 5, já foi explorado um pouco pelo pastor Érico no domingo passado, quando ele falou sobre maridos e mulheres, o compromisso que nós temos, os nossos papéis que nós temos dentro da família para desempenhar. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz para a igreja de Éfeso, ele traz lições para os vários tipos de pessoas na igreja, e ele vai trazer também lições para pais e para filhos. Não foi proposital, mas assim, de forma espontânea, acabei me detendo muito na questão do papel dos filhos, dentro daquilo que a palavra de Deus exige para nós. E espero que, se o pastor quiser continuar falando sobre os pais no próximo domingo, fique à vontade, pastor. Embora a gente já vá entrar no mês de junho, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel dos pais. É inevitável que a gente, quando fala sobre filhos, fale sobre pais, mas detendo um pouco sobre o papel dos filhos. Não fiz pensando nos jovens e adolescentes aqui presentes, porque todos nós somos filhos e muitas das coisas que a gente vai falar, a gente vai acabar lembrando da nossa infância, vai lembrar da forma como a gente cria os nossos filhos, e eu espero que seja de edificação para toda a igreja. Então, o pastor Ted Tripp, ele falando da experiência pessoal dele, na casa dele, ele disse que o primeiro versículo que os pais dele, o pai dele ensinou ele a decorar, e todos os seus irmãos, era exatamente Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E eu acredito que nós temos que ensinar os nossos filhos também esse versículo. Nós temos que ensinar, nós temos que aprender e nós temos que ensinar nossos filhos a memorizarem esse versículo. Ele conta que todas as vezes que os filhos resistiam à obediência dele ou da sua esposa, em algum momento, ele olhava para o filho e dizia assim: meu filho, Efésios, o que é que diz Efésios 6:1? Aí o filho lembrava de Efésios 6:1, baixava a cabeça e obedecia. Ele disse que uma certa vez ele chamou um colega para jantar na casa dele, e os filhos estavam lá naquela brincadeira, algazarra, e acredito que seja numa região mais rural, eles dormiam cedo, e ele pegou e mandou os filhos para a cama. A visita ainda estava em casa, e os filhos queriam fazer alguma coisa, e ele dizia: filho, Efésios 6:1. Aí o filho ia lá e obedecia o pai. Aí lá pelas tantas os meninos queriam ficar brincando, e ele disse: pronto, está na hora de ir para a cama, vocês podem ir para a cama, enquanto eu vou ficar aqui um tempo ainda com a visita. Aí, mas pai, a gente quer ficar, deixa a gente dormir mais tarde, a gente quer dormir até mais tarde e tal. Aí ele olhava para o filho e dizia assim: filho, o que é que diz Efésios 6:1? Aí os meninos paravam um pouco ali, e ainda que não concordando, eles iam para a cama. Aí a visita ficou muito curiosa e perguntou para o pai do pastor Ted, e disse: pelo amor de Deus, que palavras mágicas são essas? O que é Efésios 6:1?
porque você fala isso e os meninos obedecem, fala isso e os meninos obedecem. Aí ele foi explicar para a visita o que é que estava na palavra do Senhor em Efésios 6:1, que é: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui, em vez de começar ensinando aos pais, ele podia ter começado o texto dizendo assim: pais, não provoquem os filhos à ira, não aperreiem o filho de vocês, não deixe os filhos de vocês irados. Mas ele começa com os filhos, como também na passagem anterior do capítulo 5 de Efésios, ele começa falando para as mulheres, não para os maridos. O texto do marido é muito mais pesado, é muito mais materialmente rico em lições. Vocês ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ame como a sua própria carne, porque ninguém jamais odiou sua carne. Dá para fazer uma série de sermões, só com uma lição para o marido. Mas ele começa ensinando a mulher: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Porque, na verdade, a gente voltando um pouquinho aqui no texto, a lição que o apóstolo está trazendo para a igreja de Éfeso é de sujeição uns aos outros em amor. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. É isso que ele vai começar o texto falando sobre isso. Vai dizer: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o ensinamento básico, o princípio básico para o desempenho dos papéis dentro da família e na sociedade é a submissão um ao outro, a sujeição de um ao outro no temor do Senhor, no amor a Deus. E aqui não é diferente. Ele começa então, em vez de começar pelos pais, ele começa da posição dos filhos, que é a posição de honra e obediência aos pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E Efésios 6:1, então, ele não é apenas um mandamento simples, mas ele e eu gostei muito dessa sacada do pastor Ted Trepp, ele é um processo de treinamento. Ele não é simplesmente uma palavra a ser ordenada, mas é um processo de treinamento em que você vai ensinar o seu filho a obedecer. A obediência é um processo que deve ser ensinado desde os primeiros anos de vida da criança. Nós, por causa da queda e por causa da semente do pecado, nós tendemos a nossa resposta a essa conclusão que o apóstolo Paulo chega lá em Gálatas, e em Romanos também, é que a lei é boa, Deus é bom, a sua lei é justa, é boa, mas a nossa resposta à lei do Senhor, à presença de Deus, a tudo que Deus faz de bom, é rebeldia. A nossa resposta é justamente dar as costas a Deus. E, por isso, nós precisamos, desde tenra idade, ser treinados à obediência. Nós precisamos treinar os nossos filhos, nós precisamos ser treinados, nós precisamos treinar os nossos filhos à obediência. É um processo, dia após dia. As crianças, os jovens, os adolescentes, nós adultos, devemos ser lembrados que nós precisamos obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então é por isso que você não se cansa de ensinar seu filho a obediente. Chega um momento que você diz: sabe uma coisa, vai, faz o que tu quiser, a casa é tua, as tomadas são tuas, vai, quebra tudo na cozinha, não tem problema, vai que eu estou cansado. Não, é um... tem dia que a gente tem vontade de fazer isso mesmo, não? Chutar o pau da barraca, dizer: não, é tudo teu, é anarquia. Não, nós não vivemos anarquia, nunca experimentamos anarquia na história da humanidade. Sempre há regras, sempre há lei e há o mandamento do Senhor sobre nós. Então, os filhos têm que ser treinados, e o treinamento às vezes é duro, é árduo, e insistentemente nesse processo, que nós não vai acabar nunca, até o dia que formos transformados à semelhança de Cristo, no exemplo que Jesus ressuscitou em um novo corpo e transformado, nós também seremos transformados à sua imagem. Nesse momento a gente não vai precisar mais aprender em obediência, acho que não. Mas aqui a gente tem sempre que estar nesse processo de treinamento, e por isso nós precisamos ser lembrados e precisamos lembrar os nossos filhos de que o papel de filho é filhos. Efésios 6:1, obedecei a vossos pais. Espero que a gente saia daqui pelo menos com esse versículo decorado no nosso coração e mente.
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A passagem, então, dirigida aos filhos. O que parece claro aqui pelas Escrituras Sagradas é que Deus estabelece um círculo, um perímetro, onde há a bênção, onde é a regra do Senhor para a bênção de Deus sobre a vida do indivíduo, que é os limites que a palavra de Deus estabelece aqui para os filhos viverem sob a bênção de Deus, que é honrar e obedecer o pai e a mãe. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há estabelecido aqui um perímetro, um círculo onde há a bênção do Senhor, uns limites onde há a bênção do Senhor para os filhos viverem debaixo dessa bênção. Honra e obediência. São bênçãos que tanto filhos quanto pais querem que se realizem. Os pais, se os filhos honrarem e obedecerem, nós temos essa promessa da palavra do Senhor. Por outro lado, os pais que querem ver seus filhos longevos, querem que seus filhos vão bem, eles devem ensinar seus filhos a obediência aos pais no Senhor, pois isto é justo. Porque eles não vão aprender por aí, não há a gente vai ver que não há um local ideal para o exercício desse treinamento, para esse exercício de obediência, é a família. Então, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão. Como ensinar os filhos a obediência? E, Tiel, eu já sabia desse versículo de cor, antes de você falar. Quando você falou Efésios 6:1, eu já sabia. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Já sabia de cor. O problema é ensinar, é colocar isso em prática. Como é que eu vou ensinar meus filhos a obedecer, a obedecer a minha esposa? Como é que a gente ensina os filhos a obedecer os pais? Vou falar de algumas formas como a gente não deve ensinar, como não deve ser, o modo como não deve ser ensinado essa obediência. Muitas vezes a gente ensina o filho a obedecer assim. Hoje como eu vou me lembrar de muita coisa que eu faço, hoje eu vou beber mais água do que o normal, que eu estou engolindo no seco. A gente ensina o filho assim: por favor, Esther, se você se lembrar de qualquer coisa, não ria, tá bom? Indiferente, fique indiferente aí para não... A gente ensina o filho a obediência assim: olha, eu sou o seu pai, ou eu sou a sua mãe. Quem lhe dá de comer sou eu, você come do meu pão. Você vive debaixo do meu teto. A roupa que você está vestindo sou eu que pago. A escola que você vai, essa escola que você tão boa que você vai, ou não tão boa assim que seja, eu que pago a mensalidade. E por isso você deve me obedecer. A gente às vezes quer que o filho obedeça, a gente quer, isso é a tradução desse versículo: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Em que pese que nós somos seres falhos e caídos também, essa não me parece que quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está trazendo essa palavra do Senhor para nós, ele está querendo que a gente ensine os filhos a obedecer dessa forma, ainda que a gente muitas vezes faça isso. Esse é o modo de, em vez de ensinar a obediência, instigar o conflito dentro de casa, instigar que haja resistência, que haja conflito. Outra forma em que há conflito, em que a gente, em vez de ensinar a obediência, a gente acaba fomentando o conflito dentro de casa, de um modo ou de outro, em que o pai ou a mãe mostrem que eles têm o poder e a autoridade. E desse modo, em vez de você convidar a submissão e a obediência, você convida eles a rebelarem-se contra essa autoridade. Qual que é a forma correta?
E aí eu vou falar e você vai dizer, mas Itiel, é tão difícil. Mas a gente tem que treinar também, a gente que é pai e mãe, a gente tem que treinar. Porque se a gente não treina, a gente incorre na transgressão do próximo mandamento, que é, vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Se de um lado o mandamento ele corta para os filhos na questão da obediência, no modo em como a gente apresenta essa necessidade de obediência aos filhos, a gente quer ensiná-los a obedecer, a gente acaba provocando os filhos à ira. E o apóstolo está falando para os dois aqui: filhos, vocês obedeçam, honrem o pai de vocês e a mãe de vocês, mas pais, não provoquem os filhos à ira. Qual que seria a forma correta? Nós temos que ensinar desde cedo a criança que a autoridade a que ele deve se submeter não é a do pai e da mãe, é por tabela, mas a autoridade a que ele deve se submeter, ele obedece a pai e mãe, é no Senhor. Existe um Deus que criou aquela criaturinha, existe um Deus que é bom. Ele criou não só a criança, criou papai e mamãe, criou todas as coisas, e criou todas as coisas para louvor da sua glória. E Ele nos ensina, através da sua palavra, como nós devemos viver para agradá-lo, já que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, que é em obediência. O modo de vivermos para agradar a Deus é em obediência. E vivendo em submissão, Ele nos deixou bênçãos da própria obediência, para que se vá bem e seja de longa vida. E quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecerem nesse sentido, de que o que eles estão obedecendo é a palavra de Deus, eles estão obedecendo a papai e mamãe, porque eles estão obedecendo a Deus em primeiro lugar, nós estamos oferecendo a eles um alicerce, um ponto de vista, para que eles possam viver em obediência ao próprio Deus. Os filhos, então, aprendem a obediência não apenas porque papai e mamãe exigem obediência. Ah, mas você tem que obedecer. Eu sou seu pai. É uma cena emblemática do Star Wars, né? Do Darth Vader e eu sou seu pai, Luke. E eu fazia isso direto lá em casa. Menino, eu sou seu pai. É o Darth Vader falado. Então, os filhos aprendem a obediência, não apenas porque há uma exigência dos pais de que eles têm que obedecer, mas porque há um Deus bom, que ensina um caminho para viver bem com Ele. E esse caminho é o caminho da obediência, o caminho da honra aos pais. E é por isso que o pai do pastor Ted Trapp, ele dizia só, Efésios 6:1, meu filho. Meu filho, o que é que diz Efésios 6:1? A verdade é que nós precisamos tentar controlar, dominar as nossas emoções, a nossa ira, que muitas vezes, né, se levanta contra nós mesmos, nos momentos que a gente está querendo repreender ou disciplinar os filhos, e ensiná-los de que eles podem confiar em Deus. Quando nós repreendemos os nossos filhos, quando nós corrigimos os nossos filhos, nós fazemos não pelo prazer da correção ou pela responsabilidade apenas de corrigi-los, mas porque nós os amamos. E porque nós amamos os nossos filhos, nós os corrigimos e ensinamos que eles têm que obedecer. Só que eles precisam ser lembrados disso. Quando nós orientamos os nossos filhos e quando nós os corrigimos, nós temos que lembrá-los de que eles podem confiar em Deus, por isso eles têm que confiar na sua palavra e de que nós os amamos. E Deus concede sabedoria e entendimento ao filho. E a melhor coisa que ele pode fazer então é obedecer a papai e a mamãe, porque papai e mamãe amam o seu filho e porque eles estão fazendo isso, porque eles devem obediência à palavra do Senhor e ao Senhor.
Se for necessário, orar com o filho, para que ele possa confiar mais em Deus, ainda pequeno. Vamos orar para que você possa confiar mais em Deus. Não consegue obedecer, vamos orar para que você possa obedecer. Porque no momento em que desobedece, desonra, você está desobedecendo o mandamento do Senhor. São verdades que precisam ser lembradas. É boa coisa obedecer pai e mãe. Nós precisamos então lembrar a eles da poderosa palavra de Deus, que é autoridade em si mesma. E de algum modo, persuadimos os nossos filhos a receberem essa verdade. Esse é um modo correto de ensinar os filhos a obedecer pai e mãe. Mas ele fala também de honrar, além de obedecer, honrar. E o que significa honrar e obedecer os pais? O que é que a palavra de Deus quer dizer com honrar? Nós devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e obedecer aos pais. A obediência é focada em Deus, que está nos céus, e revelou a nós como nós devemos viver através da sua palavra. Então a obediência é no Senhor. E temos vários métodos, né? Além desse de dizer que a autoridade é nossa, métodos errados de apresentarmos o significado da obediência. Alguns gritam, né, como se pelo volume da voz você pudesse convencer ou trazer a convicção ao filho de que ele deve obedecer, né? Até as veias saltarem e de repente o filho começa a ver aquela veia saindo na testa e no pescoço e ele diz assim: rapaz, eu vou obedecer porque pode ser que meu pai ou minha mãe tenham um troço, né? E para que eles não morram, eu fique órfão, eu vou obedecer. Alguns usam essa técnica, outros falam o nome completo do filho, não é verdade? Não fala? Eu lembrava que manhã, quando queria chamar a atenção de Ido, dizia assim, meu irmão mais falava assim, Ida Alexandre, era quase um nome só, Ida Alexandre, é Ido Alexandre. Ida Alexandre Rodrigues Alves. Aí você diz, eita, disse o nome completo, tem que obedecer, tem que honrar o que eles estão falando. Outros começam a contar, né? Tem essa moda de contar, os psicólogos ensinaram isso, aí começa a contar. 1, 2, 3... 65, 89, 90, para ver se o menino talvez, eu não sei se ele está ensinando o menino a contar, ou se está querendo realmente ensinar a obedecer. E outro, um modo menos ortodoxo, talvez mais ortodoxo, que é o da ameaça, não é? Olha, se você não obedecer, você vai apanhar, você vai apanhar. Não vou entrar muito na questão do uso da vara, da disciplina, que é um método bíblico, mas qualquer que seja o método que você está tentando usar para aplicar esse versículo na sua casa, os nossos filhos sabem quando devem obedecer. Nós temos que treiná-los para obedecer e honrar pai e a mãe, focalizando na vontade de Deus. E esse talvez tenha sido o nosso maior erro, como pai e mãe, falando de modo pessoal aqui, é de que muitas vezes a gente quer impor a disciplina, a gente quer corrigir, a gente quer que eles obedeçam por respeito à nossa imagem enquanto pai e mãe. E na verdade nós estamos errando o foco. Eles têm que obedecer de fato, porque é mandamento do Senhor, porque a gente quer que eles vão bem e que eles sejam de longa vida sobre a terra. E eu sei que eles querem isso também, e nós precisamos mostrar a ele isso, de que a obediência é então a obediência no Senhor, que a honra é um princípio de autoridade ao Senhor, instituída por Deus para que vivamos bem e sejamos de longa vida sobre a terra. A honra torna os filhos a falar com os seus pais com a devida consideração. Quando nós ensinamos desse modo, os filhos não devem mandar nos pais. A gente tem visto meio que uma inversão de valores hoje, né? Que muitas vezes os filhos mandam nos pais. Faça isso, que é como se fossem empregados deles. Faça aquilo. Se eles entendem que eles devem honrar ao pai e à mãe e a obediência como ao Senhor, eles não mandam os pais, eles falam com os pais com a devida
consideração. Isso quer dizer que os filhos não podem exigir mandar os pais, mas sim falar de forma respeitosa. Obviamente que entre os 5 primeiros anos de vida da criança, talvez seja um momento ideal para treiná-los em obediência. Porque depois que ele acostuma no caminho da desonra e da desobediência, tornar ao caminho da obediência ao Senhor é mais difícil, não é impossível. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas o mandamento permanece o mesmo para todos os filhos em qualquer idade que seja. Então, acredita-se que até os 5 primeiros anos de vida seja o momento ideal de treinar as crianças, não apenas fazendo exigências, como nós já falamos, mas enfatizando a bondade de Deus e a justiça, porque é justo. É um mandamento, é uma ordem natural, além de uma ordem espiritual, da lei moral de Deus aqui, dos 10 mandamentos, é uma ordem natural das coisas. Em todo o reino animal, e mesmo aqueles que não conhecem a verdade, que não acreditam na lei do Senhor como sendo uma regra moral, em toda a estrutura familiar, os filhos, eles devem, em algum grau, obediência e honra aos seus pais, aos seus genitores. Enfatizando a bondade de Deus e a justiça que há nessas coisas. É justo e bom estar sob autoridade. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, quando a gente caminha a discussão política, quando a gente tem o confronto com instituições e com autoridades, é porque a gente não aprende a lidar com a autoridade desde cedo. A gente tem um déficit na nossa educação em relação a isso. Como se, de alguma forma, o enfrentamento, a rebeldia, fosse algum tipo de traço de liberdade que nós temos. E aí a gente tem problemas na fase de adolescência, de juventude, na fase adulta, porque nós não sabemos lidar com estar sob a autoridade. E você vai bem, você é bem encaminhado, porque você, quando atende esse mandamento, a própria palavra está dizendo, para que te vá bem e seja de longa vida. Você aprende um princípio de autoridade importante, mesmo porque não há autoridade que não seja instituída por Deus, é assim que a palavra nos ensina. O pastor Ted Tripp, ele dá um exemplo interessante, que é o da locomotiva, né? Você coloca uma locomotiva e você você diz para a locomotiva, você pode andar onde você quiser. Se você tirar a locomotiva dos trilhos, ela não vai conseguir andar. E se conseguir, com muita dificuldade, com muito desgaste, com muita depreciação, com muito problema. Mas se ela andar no trilho de ferro que foi colocado ali para ele, como é que chama? A madeira, tem um nomezinho. Oi? Dormente, isso, obrigado, Neto. Se ele andar ali nos dormentes, na linha de ferro que é colocada ali para ele, por mais que ele não concorde com aquele destino, por onde vai passar, mas ali ela vai ter um melhor desempenho, ali ela vai ter uma experiência melhor na linha de trem que foi estabelecido para ela. E achei esse exemplo muito pertinente. A locomotiva, ela não foi projetada para andar na areia, ela não foi projetada para andar no mar, ela não foi projetada para andar na grama ou qualquer outro ambiente, por mais lindo que seja e pareça, por mais florido que pareça, ela foi projetada para andar sobre aquelas linhas de ferro. E os filhos experimentam a liberdade que Deus tem para eles andando nos trilhos, no caminho em que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um deles, que é o caminho da honra e obediência aos pais. A criança que confia em Deus tem maior alegria em viver sob a sua palavra. Viver em submissão a Deus prepara os filhos a viverem no Evangelho. Esse é um corolário, né? É uma consequência do fato de ensinarmos os nossos filhos a obedecer a pai e mãe, a honrar pai e mãe no Senhor. É que você prepara ele para
o Evangelho. Porque se ele já aprendeu nesse processo que ele precisa obedecer a Deus, e ele obedece aos pais e honra aos pais pela obediência que ele tem à palavra de Deus e ao Senhor, ao ouvir o Evangelho, é óbvio que é Deus que chama, é Deus que ilumina o coração do indivíduo para que ele compreenda as verdades de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas me parece que é uma consequência lógica você pensar de que aquele que foi talhado para a obediência ao Senhor, ele tem aptidão para receber o Evangelho. E faz sentido dizer que por isso os filhos daqueles que estão debaixo da aliança do Senhor são santos. Bom, honrando e obedecendo, ainda sobre honra e obediência, algumas questões que são pertinentes a gente ainda tratar aqui. Bênçãos da obediência e honra. A Bíblia fala então que há bênçãos naturais aqui. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Há algo natural em você, há uma bênção, a gente pode dizer uma bênção natural em obedecer aos pais e honrar os pais no Senhor. É que os próprios adultos reconhecem que ali é uma pessoa que sabe viver sob autoridade. E um exemplo que é dado também nesse estudo do pastor Ted, ele disse, você convidaria para sair com seus filhos, para ir no parque, não? Talvez um lugar aberto e tal, aquela criança, aquele adolescente que responde bem à autoridade, ou aquele que é totalmente rebelde, que não dá a mínima para quando você fala ou quando o pai fala com ela. É óbvio que você acaba preferindo, você acaba tendo mais confiança por causa do cuidado que vai ter, da responsabilidade que vai ter ali com a criança, com o jovem, com o adolescente, trazer aqueles que respondem, aqueles que observam, aqueles que sabem viver sob autoridade. E desse modo, parece haver, de fato, uma bênção natural àqueles que honram, àqueles que sabem viver sob autoridade, honra pai, obedece e honra pai e mãe. Deus promete vida longa com a obediência. Há um princípio bíblico geral aqui. Deus traz grandes bênçãos de vivermos sua palavra. Toda pessoa quer viver bem e experimentar vida longa. Não quer dizer que quem obedece pai e mãe, quem honra pai e mãe, nunca vai experimentar doença, não pode, dentro dos decretos eternos de Deus, que são inescrutáveis, a gente não possa ter uma criança, um adolescente, um jovem, que seja ceifado na flor da idade, por qualquer que seja o propósito aí de Deus. Ele é soberano. Mas a regra geral, exposta aqui na lei moral de Deus, é que honra pai e mãe. Filhos, obedecei vossos pais, porque é justo para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós já falamos um pouco de como deve ser essa obediência e a honra, e eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 9, versos 7 a 9. Aqui é a palavra, nós falamos de como é que deve ser, como é que você deve ensinar essa obediência, como é que deve ser o processo de ensino, como é que deve se processar da parte dos pais para os filhos, e agora a gente vai ver como é que os filhos devem olhar para essa questão de obediência, como é que eles participam nesse processo. Provérbios 9, 7 a 9, diz assim a palavra do Senhor. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Aqui, na verdade, 4 palavras diferentes para a atividade de ensino aqui, que é corrigir, repreender, instruir e ensinar. E tem 2 formas de se responder a esse ensino.
tem a forma do escarnecedor e a forma sábia de se responder ao ensino. E o filho que aprende desde cedo a temer ao Senhor, a honrar e obedecer pai e mãe no Senhor, na verdade, ele deve ser ensinado a enfrentar esse dilema. Como é que ele deve viver? Ele deve viver de forma sábia, ao receber a correção, ao receber a instrução, ao receber o ensino, amando aquele que lhe está dando a repreensão, aquele que está ensinando, aquele que está corrigindo. Essa é a forma sábia de receber o ensino. Ou ele deve se portar como o escarnecedor, que o escarnecedor, quando ele é repreendido, ele odeia ser repreendido, ele odeia ser corrigido. É isso que o texto está dizendo. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. E ele vai explicar que a prudência é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é prudência. O sábio, então, nós filhos, adolescentes, jovens, quando nós atendemos à obediência dos nossos pais no Senhor, quando nós honramos nossos pais, nós crescemos em prudência, nós crescemos em sabedoria, nós estamos agindo de forma sábia diante de Deus. Qual dos dois é uma descrição da forma como você responde ao seu pai? Você responde ao seu pai em amor, crescendo em sabedoria, ou se aborrecendo e injuriando seus pais? Ah, você não sabe de nada, porque você é antiquado, você é rigoroso, careta. A verdade é que é uma via de mão dupla aqui no relacionamento, como todo relacionamento. Primeiro, os pais não provocam os filhos à ira, porque eles ensinam nesse processo de obediência e honra no Senhor, mostrando que é um processo de amor, porque eles querem realmente que eles obedeçam a Deus, que eles aprendam o princípio de autoridade para que vá bem, seja de longa vida. E os filhos atendem essa repreensão, porque desenvolvem um coração sábio. Querem também ser abençoados, mas querem conhecer mais a Deus, crescer em prudência e em sabedoria. Ok, meus irmãos? Mas, quer dizer então que os filhos têm que ficar calados? Não, eles podem apelar. Quando o menino vai ficando adolescente, não, acho que está cada vez mais precoce isso, né? Porque hoje em dia a criança com 8, 9 anos em casa já está apelando, já está invocando aí com a Constituição e as leis, o Estatuto da Criança e Adolescente, está apelando de todo jeito. Timóteo está morrendo de rir ali atrás. Nós devemos encorajar a fazer uso amplo da palavra de Deus para criar os filhos. Precisamos usar a palavra de Deus com os nossos filhos. O fato é que na hora da repreensão, na hora que o sangue ferve, chega nos olhos, a gente esquece a palavra de Deus, a gente esquece o princípio de autoridade, a gente quer impor realmente o respeito e a nossa autoridade ali em casa. E, ao contrário, o que a Bíblia ensina é que nós devemos encorajar o uso da palavra de Deus, ensiná-los a obediência à palavra de Deus e usar a palavra de Deus com os nossos filhos. Filhos, adolescentes, jovens podem apelar aos pais quanto à obediência, desde que não seja uma forma de atrasar ou evitar a obediência. Você não quer obedecer de jeito nenhum, você vai ganhando tempo, né? Feito aquele advogado que quer só procrastinar o feito, não, fica só, não, vamos empurrar para frente, não, vamos usar aqui todos os recursos. Desde que não seja isso, né? Os meninos aprendem cedo. Então, um monte de gente fazendo direito, né, Tara? Não, filho, é não. Mas, desde que não seja apenas um ato de adiamento, procrastinatório, é fato que os filhos podem apelar, podem conversar com os pais, podem discutir em honra e amor, podem discutir ali o que está sendo corrigido, para ver se há de fato, se a correção está correta, se aquele é o caminho, mas o filho deve estar preparado para obedecer. O fato é que nós, como filhos, temos que entender que a regra, o padrão é a obediência. Nós temos que estar preparados para obedecer.
apelar à autoridade é uma boa forma de interagir com os pais. Mas por quê? Mas, olha, se você vier com a palavra de Deus, ainda é melhor, né? Aí você vai lá, antes de responder, você vai lá, dá uma catucada na concordância bíblica e tal. Mas, pai, ó, a Bíblia não diz assim, assim, assado. Aí você já quebra o argumento, né, dos pais ali. Você está colocando ali 2 princípios ali em conflito e faz o pai também buscar ajuda na palavra de Deus, no Senhor, para poder orientar. Apelar é uma boa forma de interagir com os pais. Como os filhos vão aprender a tomar decisões? Eles aprendem a tomar decisões. Você pode dizer, mas desse jeito, como é que ele vai aprender a tomar decisão? Os filhos aprendem a tomar decisões, sendo ensinados pela palavra de Deus, as prioridades da palavra de Deus, e também pelos modelos que eles têm em casa de bons tomadores de decisão. Pessoas em casa, os pais que temem a Deus e tomam decisões sólidas, né? Por oportuno, né, o Filipenses 4, o outro lá da Naná Castilho, teve durante um tempo discutindo, estudando um livro sobre a vontade de Deus, que é Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, né? E o livro é ótimo, um livro fininho, convido todos a literatura obrigatória para todos, mas o resumo, a dúvida é justamente essa, que a gente muitas vezes chega, mas rapaz, será que eu devo fazer ou não devo fazer? Será que é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Eu vou ficar esperando Deus falar, ou dizer que eu não vou abrir aqui a Bíblia, né, no horóscopo bíblico de hoje. Aí eu abro lá no suicídio de Judas, aí vai, abre de novo, vai tu e faz o mesmo, aí agora, não funciona desse jeito, mas ele dá 3 regras básicas para tomar decisões, né? Que é orar, sempre orar, buscar a orientação de Deus através de oração, através de leitura consistente da palavra de Deus, buscar conselhos de pessoas que tenham mais tempo, conselhos de pessoas que você sabe que orientam suas vidas pela palavra de Deus. Então, buscar conselhos também é uma diretriz, e tomar decisão. Tomar decisão. Porque às vezes a gente fica nessas 2 primeiras, ai meu Deus, e agora? E eu orei, mas não recebi a orientação, mas eu pedi o conselho, e o conselho foi meio assim abstrato, foi um conselho meio indefinido. Toma a decisão, coloca diante do Senhor, toma a decisão. E Deus vai estabelecer a sua vontade. Mas se eu sofrer, faz parte, se não lhe avisaram, faz parte do processo de crescimento e sofrimento. Faz parte, viu? Mas os filhos aprendem a tomar decisão dentro de casa com os pais que tomam decisão. Eu falo isso com profundo pesar, porque Esther está ali morrendo de rir, porque sabe que eu sou super indeciso. Eu sou o senhor indeciso em casa. Acho que posso falar por você também, né, bem? Não posso não, mas esse processo de tomar decisão, algumas decisões são extremamente difíceis de ser tomadas, né, com a responsabilidade de três filhos dentro de casa, e enfim. Mas é necessário que os filhos aprendam com o exemplo dos pais a tomarem as decisões certas, a assumirem a consequência dos seus atos, assim como os pais fazem, não é? Pessoas tementes a Deus tomam decisões sólidas. E nós devemos, então, ensinar nossos filhos a pensarem biblicamente. Eles pensam da forma como a Bíblia ensina que eles devem pensar e que eles devem agir. Ao ensinar nossos filhos a viverem sob a autoridade de Deus, nós podemos trazê-los a Cristo, porque Cristo é o modelo de submissão à autoridade. Se há um modelo irretocável, porque todos os outros que eu puder contar aqui de exemplos, aqui na igreja, fora da igreja, na literatura, de pessoas que submeteram à autoridade dos pais, que honraram e obedeceram, todos esses exemplos vão ser falhos, por melhor que sejam. Mas o exemplo de Cristo é um exemplo irretocável de submissão à autoridade, porque ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu forma humana. Ele se submeteu à vontade de Deus. E ele entregou a sua própria vida, foi uma entrega voluntária, porque a sua vontade era a própria vontade
de Deus. Esse é o maior exemplo de submissão à autoridade que nós temos, é o exemplo de Cristo. E quando você ensina a se submeter à autoridade pelo exemplo da Bíblia Sagrada, você está ensinando seu filho a se aproximar desse exemplo, desse modelo de Jesus. E pelo amor de Deus, espero que tenha ficado claro aqui com o pastor Érico, mas submissão não significa ser inferior. E o exemplo de Jesus é o melhor exemplo disso. Às vezes a gente fala de submissão, a mulher fica toda doída, né? Fala de submissão dos filhos, os filhos ficam tudo torcendo o nariz. Ninguém está falando de inferioridade aqui, em relação à dignidade humana, em relação a como somos vistos diante de Deus. Não se fala a respeito disso. Jesus era o próprio Deus, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Não significa ser inferior. Significa que estou vivendo sob a palavra de Deus, assim como a esposa vive sob a missão do marido. E os filhos devem, então, submissão, obediência e honra aos pais. Desde pequeno, então, aqui aos pais, desde pequeno, lembre os filhos de que Deus é quem capacita a submissão aos pais. Nós podemos dizer, sei que é difícil obedecer, mas Jesus pode nos ajudar nessa caminhada. Pode ajudar se você pedir, pode ajudar a obedecer a seus pais. E Cristo torna a nossa obediência uma obediência alegre. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. A submissão a submissão de Jesus é um antegozo da alegria que ele teria na ressurreição e na plenitude, no corpo transformado ali. E ele antevê essa glória, essa alegria, e diz a Bíblia que por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a morte e morte de cruz. A falha de submissão aos pais é falha de submissão a Deus, e essa é uma outra consequência desse mandamento, é de que a desobediência, a desonra é, em primeira ou em última instância, desobediência e desonra, não somente a pai e mãe, mas também a Deus. Para encerrar, e de repente, né, pode até rolar alguma pergunta aí, e embora o pastor Érico não esteja aqui, o pastor Flávio está, né, para ajudar a responder, há uma proposta interessante para os nossos dias, para pais e mães, que é da educação formativa. É de nós ensinarmos os nossos filhos nessa cultura louca de hoje, essa cultura moderna e relativista, é de que nós ensinarmos a ele uma cultura cristã, uma cosmovisão cristã na família, de como eles devem viver nesse mundo. E aí o pastor Ted Tripp, ele chama isso de educação formativa, formar no caráter da criança, do adolescente, do jovem, uma cosmovisão cristã. Aí eu vou pedir para vocês abrirem Josué 24, 13 a 15, para mostrar uma coisa maluca que aconteceu aqui na história do povo de Israel. Lá no final da história, lá de Josué está se despedindo do povo, e diz assim a palavra do Senhor, Josué 24, 13 até 15. Diz assim: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. O povo já estava mais ou menos estabelecido, cada qual com a sua possessão, alguns ainda em incursões, tomando a terra que Deus havia prometido. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Não basta apenas exercitar a autoridade aos filhos, nós precisamos dar uma estrutura no nosso lar para que os filhos possam entender a vontade de Deus, entender o agir de Deus na história, seu plano de salvação para a vida dele e para a sua igreja, para que ele possa enfrentar a realidade presente, para que ele possa entender o sofrimento e para onde esse mundo caminha. E todo aquele bombardeio de informações que ele recebe da mídia, da internet e da escola. Então, nós precisamos dar essa educação formativa. Josué está fazendo exatamente isso com o povo. Ele está deixando a liderança do povo, porque ele está perto de morrer. Já entrou na terra prometida e ele está dizendo, olha, vocês escolhem o que vocês querem. Está aí, Deus tem sua palavra. Esse povo que está ao redor, eles têm os deuses deles, têm as práticas deles, decidam o que vocês querem. Se vocês querem a bênção, e a gente vai ver lá em Deuteronômio 6, que é uma bênção que Deus reserva para o seu povo, antes mesmo de entrar na terra prometida, uma promessa de bênção, ele diz, vocês escolham se vocês vão seguir tudo aquilo que a gente abandonou do Egito, e aos deuses dos amorreus aqui próximo, ou se vocês vão seguir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma atitude, é uma decisão, ou como diria Jonathan Edwards, é um firme propósito de viver sob o senhorio de Cristo na sua casa, independente do que o mundo faça, independente do que a escola ensine, independente do que passe na TV e que apareça na internet, independente do que o governo decida para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, os filhos precisam interpretar a vida com os óculos do Evangelho, com os óculos da graça do Senhor, com os óculos da palavra de Deus, e não de acordo com o que eles ouvem por aí, né? Fonte, ouvi dizer, me disseram. Assumimos que os filhos compreendem coisas que, na verdade, eles não compreenderam ainda. Como a gente muitas vezes já está mais talhado de ouvir a palavra do Senhor, de uma vida de prática, de disciplina, da leitura da palavra do Senhor, da oração, a gente acha que os filhos vão pegar no tranco também. Eles vão pegando no vácuo dos pais. E não funciona assim. Às vezes eles não compreendem, eles precisam ser ensinados. Eles precisam ouvir e reouvir e treouvir. Eles precisam ouvir sempre da palavra do Senhor. O pastor Ted Trepper, ele dá um exemplo de que o filho dele, de 7 anos, foi para um acampamento. Primeira vez que estava indo para um acampamento, 7 anos de idade, para o acampamento. Aí a mãe fez a mala, botou tudo, era tanta coisa na mala que precisou fazer um manual para o filho levar junto para saber o que é que ele ia usar e quando ele ia usar. E eram 7 dias de acampamento, lá nos Estados Unidos tem esses acampamentão, né? Aqui para a gente fazer de 2 dias é uma luta, mas 7 dias de acampamento. Aí ela falou para ele, olha, todo dia use uma cueca nova, uma cueca limpa. E o menino, tá bom. Aí, o pastor Ted disse que foi lá pegar o filho no final do acampamento. Quando pegou, ele achou que o menino estava mais cheinho. Estava mais fortinho, mais cheinho. E o fato é que descobri depois que ele estava usando as 7 cuecas, uma em cima da outra. Porque a mãe entendeu que ele já saberia, se ela dissesse assim, olha, use uma cueca nova cada dia, que ele ia tirar a velha. E ele não compreendeu bem a mensagem e foi colocando uma por cima da outra. E a gente trata os filhos do mesmo jeito. A gente acha que eles já sabem que Deus é bom. Eles já sabem que quando a gente manda fazer algumas coisas, a gente está mandando porque é o melhor para eles. E às vezes eles não compreendem isso, a gente precisa dizer para eles que a gente está fazendo isso porque a palavra de Deus ensina desse modo, de que é para que ele vá bem, seja de longa vida, de que o caminho, na verdade, que a palavra ensina é esse, de que fazemos isso para agradar ao Senhor, e precisamos lembrar eles, precisamos ler a palavra de Deus com eles, precisamos fazer que eles memorizem texto da palavra do Senhor, como Efésios 6:1, de preferência começando por esse, né? Filhos, obedecei a vossos pais, Senhor, pois isso é justo. Precisamos lembrar e ensinar e entender que nossos filhos não compreendem tudo ainda. E aí, veja só, Josué falou, me parece que deixou tudo claro para o povo de Israel.
Aí vamos pular aí 2 páginas na sua Bíblia, e 2 ou 3 páginas, e vamos para Juízes, capítulo 2, verso 10 em diante. O que é que diz a palavra do Senhor? Juízes 2. Josué acabou de morrer, e o povo agora está meio sem líder. Não tem uma liderança sobre o povo de Israel. Aí diz o verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. O povo que estava com Josué naquele dia em que Josué disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que vocês vão fazer? Aí todo mundo disse, não, Josué, estamos contigo. Nós vamos servir ao Senhor. Aquela geração morreu todo mundo. Ficou só os filhos. Aí diz a palavra do Senhor. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Aconteceu que qual foi o problema que aconteceu aí? O que aconteceu? Josué tinha falado, as famílias ali, o povo ali, todo mundo disse, não, nós estamos contigo, Josué. A questão é, de quem é a responsabilidade então por esse erro? De quem é a responsabilidade para o povo ter desembestado para o lado contrário? Os pais esqueceram de ensinar, consideraram que os meninos já sabiam. Aquela história toda das 10 pragas do Egito, mão poderosa, braço estendido, o Senhor foi lá, libertou, matou os primogênitos, estabeleceu Páscoa. Tudo aquilo era para ser ensinado e reensinado. Era para estar na fronte, na testa, era para estar nas roupas, era para estar nas casas, era para estar em todo canto, para não esquecer e ensinar as próximas gerações. Mas se levantou uma geração que simplesmente não conhecia o Senhor. De quem é a responsabilidade? É da família. A Constituição brasileira, esses dias eu estava falando sobre isso. A Constituição brasileira diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. É um dever de todos, na verdade, também. Só que eu, particularmente, acho que a Constituição está invertida. É um direito de todos, mas é um dever da família e do Estado. Nós entendemos igual ao que nos ensinaram na escola e na Constituição. Nós entendemos que a responsabilidade de educar os nossos filhos é da escola. Nós entendemos que a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor é do departamento infantil, é da coordenação da UPA, é da diretoria dos jovens, do pastor da igreja. Então a gente joga o menino aqui, né? Se tiver outra programação ainda é melhor, que a gente joga e vai aproveitar, ficar sem os meninos. O erro do povo de Israel é que as famílias faltaram com a sua responsabilidade de ensinar seus filhos, a próxima geração, e a próxima geração, e ensinar seus filhos no caminho do Senhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade das famílias. O lugar principal, o lugar mais adequado para que seu filho receba orientação para andar com Deus não é a igreja. Pasmem, senhores e senhoras. Não é a igreja. O lugar mais adequado para que seu filho receba a orientação de Deus, para andar com Ele. O lugar mais adequado é a sua casa. O lugar mais adequado é a família, é o lar. Esse é o papel de pais e das mães. E aqui eu tenho que fazer um adendo, mais uma vez, lá no texto de Efésios, quando a palavra de Deus fala aqui, em Colossenses, principalmente, né? Pais, não provoqueis os filhos à ira, também em Efésios, versículo 4, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra pais aqui é o substantivo masculino no plural. É pai, ele não está falando de pai e mãe, pais, pai e mãe, ele está falando de pai. Porque
também, na nossa sociedade patriarcal, e aqui sem falar de feminismo e de empoderamento feminino, nada disso, os homens se acomodaram em deixar as mulheres a responsabilidade de educar os filhos. Então, a mulher que tem a responsabilidade de ensinar português, matemática, geografia, ensinar a Bíblia, ensinar a orar, e os homens estão lá assistindo NBA, Campeonato Brasileiro e o que mais aparecer. A responsabilidade é do pai, ele é o sacerdote, ele representa a família diante de Deus. Ele que tem que dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, se meus filhos pecaram contra ti, perdoa-lhes. Que foi isso que Jó fez. Senhor, eu não sei se eles pecaram, mas se pecaram. Não foi a mulher de Jó que fez isso, não, foi Jó. Ele se ajoelhava de tempos em tempos, uma vez por mês, levava a oferta diante do Senhor e dizia: perdoa os meus filhos, eu intercedo por eles. Nós precisamos retomar a nossa responsabilidade de homem dentro de casa. De pai que cria, que educa, que ensina, que abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus com os filhos, que ora com os filhos, que faz um esforço para ter culto doméstico. Pode não ter hora, não tem hora, está todo mundo, faz de manhã então, acorda todo mundo 15 minutos mais cedo, lê um versículo, louva ao Senhor e ora e tá bom, começa assim. Nós precisamos, queridos, criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, porque a família é o local em que eles devem ser lembrados. Lembra, eu preguei domingo passado sobre Ezequias. Lembra de Ezequias? Chegou lá, abriu as portas do reino para os babilônios, a embaixada de Merodach-Baladã. Chegou lá, olhou, viu tudo. Isaías disse: o que foi que você mostrou, Ezequias, para esse povo? Mostrei tudo. Não guardei nada que eles não vissem. Depois vão vir, vão tomar tudo aqui, levar os filhos de vocês, vai acontecer, vai destruir Jerusalém, vai levar tudo. Aí Ezequias colocou o rosto em terra e intercedeu ao Senhor, não foi isso? Ele fez isso quando soube que ia ficar doente e ia morrer. A úlcera dele, ele colocou o rosto diante do Senhor e orou e clamou ao Senhor. Mas quando soube que eram as outras gerações, ele disse: graças a Deus, não vai ser na minha geração, vai ser nas próximas gerações. Nós temos que nos comprometer, queridos, com as próximas gerações. Esse é o papel dos pais e das mães. Não é algo a ser conseguido através dos ministérios da igreja, são uma bênção do Senhor. Ainda que nós sejamos gratos por tudo que Deus tem feito com a UPA, com a MP, é bom que eles estejam aqui, é bom que eles participem de jantar dos namorados, é bom que eles estejam no departamento infantil, ligados ao ensino da palavra, mas a família, o papel dos pais e das mães é de fato de ensinar as próximas gerações, a próxima e a terceira geração, se possível, o caminho do Senhor. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, pais separados, mães solteiras, com toda dificuldade, os pais devem assumir esse compromisso, essa responsabilidade de ensinar as próximas gerações. Todo aspecto da cultura moderna tem proposto que nossos filhos devem se afastar de Deus. Eu conversava com um colega de trabalho, nem sabia que ele tinha tido experiência na igreja, foi criado na igreja, eu não sabia, e ele começou a falar, a gente começou a falar sobre política, né, no trabalho. Aí ele começou a falar do materialismo histórico, dialético, de Karl Marx e tudo mais, e a partir da pergunta que ele me fez, que se as minhas convicções religiosas influenciavam a forma como eu entendia política, as minhas escolhas políticas. Eu disse: rapaz, não tem como me influenciar. Aí ele disse: não, a gente já não consegue entrar num consenso, né? Porque o olhar do materialismo histórico de Marx, que é o que prevalece hoje na ciência, é de jogar Deus para fora da história e dizer assim: não, o fato social é esse, é que o homem vai enfrentando aí as suas revoltas, né, suas revoluções, essa dialética, e vai construindo a história. Isso tem nada a ver com Deus. Enfim, e é isso que os nossos filhos, que nós somos expostos todo dia, o tempo todo, a essa realidade sem Deus. E onde é que ele vai aprender Deus? Ele pode vir aqui uma vez por semana na igreja, ouvir, cantar um pouco, aprender um corinho, que massa, joia. Mas ele tem 6 dias em casa, 6 dias na escola, 6 dias com os amigos, com os vizinhos, 6 dias na internet.
vendo tanta coisa que não constrói, tanta coisa, tanta ausência de Deus, tanto agnosticismo, tanto materialismo, que ele vai perder a vontade de vir uma vez por semana para a igreja. Mas, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje, domingo. Então, nós precisamos assumir esse compromisso. Compromisso com as próximas gerações. O texto de Deuteronômio capítulo 6, que eu gostaria muito de ler, mas não vou ler, de 1 a 9, é quando Deus promete ao povo as bênçãos na terra que eles estão herdando, nas terras onde eles estão entrando. E eu quero só, não vou ler todo o texto, mas vou ler o comecinho só. Ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A promessa do Senhor é para nós, para a próxima geração e para a geração seguinte. 3 gerações devem andar na palavra do Senhor. Quando nos engajamos em ensinar os filhos acerca da palavra do Senhor, estamos inculcando um amor a Deus e a seus caminhos, também para as próximas gerações, porque fatalmente eles vão ensinar, talvez fatalmente não seja o advérbio apropriado, mas com certeza eles vão ensinar para a próxima geração. O fato é que a gente fica muitas vezes tão preocupado com a sobrevivência do nosso filho, com o conforto que ele vai ter, com a roupa que ele tem que ter, com a escola que ele vai estudar, com tanta coisa, com escolinha, judô, futebol, natação, né? Artes visuais, cênicas, geopolítica, e a gente vai tão preocupado em formar aquele novo presidente da República que a gente esquece que o mais importante para ele não é nada disso. O mais importante para ele não é nada disso. Peça para ele lembrar a roupa que ele estava num dia especial aí entre você e ele. Ele não lembra, não vai lembrar nunca. Peça para ele lembrar alguma coisa de história que ele estudou 3 anos atrás, não vai lembrar de jeito nenhum. O essencial é o evangelho da graça, é o conhecimento de Deus. Salmo 78, 5 a 6. Salmista ordenou que se transmitisse a palavra do Senhor aos filhos, a visão ampla de influenciar uma geração após outra geração a andar nos caminhos de Deus. Então, Deuteronômio diz que você tem de falar de Deus, andando, caminhando em todo o tempo. Nós podemos separar um tempinho para isso, uns 15 minutinhos de culto doméstico para reunir a família. Você deve falar sempre. Conversou com seu filho, mostra a ele a Deus, mostra a Deus na criação, mostra a Deus no problema que você está passando, mostra a Deus no livramento, tem que falar em todo o tempo, mas se você separar um tempinho para ler a Bíblia e orar como família, vai ser muito importante para a vida dele. Qual o melhor horário? Não sei, meus irmãos. Tenha um tempinho para ler a Bíblia, para orar e para louvar. Quem sabe memorizar um versículo. Toda semana agora os meninos têm que trazer um versículo bíblico para a igreja. Pronto. Tem que fazer o culto doméstico mesmo, porque vocês têm que, no culto doméstico, você vai ter que dizer já, qual vai ser que você escolheu. Aí eles estão nessa fase de horóscopo bíblico, né, que eu falei, ele abre assim, Ezequiel, não sei o que, meu filho, por que você está lendo Ezequiel? Não, porque eu abri, pai, caiu em Ezequiel, tá bom. Pois decore, aí foi daí, hoje ele trouxe Ezequiel, não sei quanto, falando sobre a responsabilidade do homem, amém. Mas separe um horário que eles possam ler a palavra, memorizar, que eles possam orar, nos momentos também menos formais, que os caminhos de Deus e a bondade de Deus devem ser vistos e lembrados o tempo todo. O versículo 15, o versículo 20, diz assim o texto da palavra do Senhor. Perdão, meus irmãos. Deixa eu ver se é o versículo 15. Não, estou ceguinho. Jesus do céu. Versículo 20 diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho,
éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, lembrar do Senhor em tudo, lembrar da sua história, lembrar ao deitar-se, colocando os filhos na cama, lembrar ao levantar-se, no novo dia que está começando, andando pelo caminho, diz o texto da palavra do Senhor, lembrar sempre, à medida que está dirigindo o carro, caminhando, lembrar da grandeza de Deus e da sua bondade. A força do exemplo, meus irmãos, para a gente terminar. Quem traz essas verdades para os filhos não está desconectado dessas verdades. Não adianta você falar, ensinar, reservar um tempo para culto doméstico se para você isso aqui não é transformador, se a palavra de Deus não é algo que você se alimenta, não é algo que lhe dá alegria. Então, obviamente que os pais que ensinam os filhos a verdade de Deus não estão desconectados dessa verdade. O poder de Deus deve derreter o nosso coração. Sua misericórdia deve produzir em nós um profundo amor por Ele. De outro modo, a palavra de Deus não vai significar nada para eles. Vai ser feito um repórter de televisão que está transmitindo o jornal, aí ele fala, morreram 15 pessoas. Agora tem um lado mais cênico agora dos âncoras de jornal, né? Quando eles vão falar da morte de alguém, especialmente quando é a polícia que mata, eles falam, que absurdo, que horror, eles colocam emoção ali e tal, para você sentir. Mas você fica, às vezes fala que morreram, deslizamento de terra, morreu 13 pessoas da família. Aí ele, no máximo, levanta a sobrancelha, né? E às vezes a gente está ensinando a palavra de Deus para os filhos desse jeito. A gente Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu. Isso não é verdade para a minha vida, Ele não transformou meu coração, Ele me fez nova criatura, eu não vivo através dessa verdade, eu não peço perdão porque eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, eu não amo essa palavra, ela é o caminho, a lâmpada para os meus pés, Ele é o meu caminho, então você tem que falar dessa verdade para Ele, deve produzir fruto em você, você deve ser o exemplo na caserna, no exército. Há um ditado que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam. Se vamos mostrar aos filhos quem é Deus e a sua glória, devemos estar plenos e satisfeitos nele, mesmo no meio das tribulações. Deleitar-se em Deus é mais persuasivo do que as palavras que usamos para os nossos filhos. Qual o significado dessas regras? Qual o significado desses mandamentos? Aí você vai falar igual o autor Moisés aqui em Deuteronômio, olha, porque o Senhor nos resgatou, é porque eu andava desse jeito assim, eu andava no pecado, mas o Senhor me libertou, eu não sou mais escravo do pecado, não, para a nossa justiça, para a nossa alegria. O resultado então de Juízes o resultado de Juízes é resultado direto da desobediência ao Deus que eles haviam deixado. Queremos que nossas casas sejam estruturas em que nossos filhos são continuamente lembrados da bondade de Deus. Para terminar, meus irmãos, que por uma questão do tempo também, e eu tenho que dar uns créditos aqui da questão dos slides. Primeiro, temos que reconhecer o nosso maior fracasso como pais e mães tem sido ensinar os nossos filhos na submissão do Senhor, a honrar, a obedecer aos pais no Senhor, a ensinar a sua palavra. Nós temos que reconhecer o nosso fracasso e quantas oportunidades nós deixamos passar. E nós precisamos renovar esse compromisso com Deus, compromisso de ensinarmos às próximas gerações essa verdade, ensinarmos a palavra do Senhor às próximas gerações, de procurarmos viver, apesar de todas as preocupações que nós estamos cheios no dia a dia, de que isso é o mais importante para a educação, para a construção dessa cosmovisão dessas próximas gerações, que eles amem a Deus,
de que eles amem a Deus e a sua palavra acima de tudo. Que possamos renovar esse compromisso com o Senhor nesse dia. Busque aconselhamento, faça parte de pequenos grupos, realize cultos domésticos. Tá bom, meus amados? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, um ensino que a gente já ouviu tantas e tantas vezes, Senhor, mas nós nos envergonhamos diante de ti. A nós nos pertence, Senhor, coragem e vergonha, porque temos faltado, Senhor. Muitas vezes a família, em vez de ensinar a tua palavra, o amor, Senhor, a submissão a ti, nós temos transformado esses ambientes, Senhor, em ambientes de abuso, de exploração, de autoritarismo. Ó Deus, e as futuras gerações têm andado desesperançosas, Senhor, porque não têm visto o exemplo em nós, não têm visto a tua palavra sendo ministrada. Te pedimos perdão, Senhor, perdão pelo nosso fracasso como pais e como mães. Fracasso no exemplo que devíamos ser. O fracasso, Senhor, porque a tua palavra e o teu ensino não tem sido vida, não tem sido transformador para nós, e temos nos ocupado com as questões desse mundo, como se do mundo fôssemos. Nós queremos suplicar a tua graça, Senhor, a tua graça sobre nós, a tua graça sobre as famílias dessa igreja, a tua graça sobre os pais que estão aqui, sobre os futuros pais, a tua graça sobre os jovens, adolescentes, sobre as crianças de nossa igreja, Senhor, que saibam obedecer e honrar aos pais como testemunho de que o Senhor é bom e de que a honra, pai e mãe, é um reflexo do amor que tem pela tua palavra e por ti. Ó Deus, que saibamos ensinar isso aos nossos filhos, Senhor, também com amor, com dedicação, com compromisso que temos com a Tua palavra, Senhor, porque fomos transformados por ela, fomos transformados pela Tua graça, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. Importa, ó Deus, que preguemos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, Senhor, que sejam alcançados pelo nosso testemunho. Perdoa, pois, o nosso pecado, renova esse compromisso, Senhor, com essa palavra que ouvimos hoje pela manhã, para a glória do Teu santo nome. Opera em nós, Senhor, essa verdade. É assim que nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados, agradecidos pela Tua graça nessa manhã que nos alcançou mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.